Queridos, nós estamos num lugar onde o apóstolo Paulo pisou em todas as suas viagens. Na primeira viagem, ele esteve aqui em Listra. Na segunda viagem, ele esteve em Listra. E na terceira, ele também passou aqui em Listra. Então, Listra é um lugar marcante no ministério do apóstolo Paulo, sem esquecermos a ordem da primeira viagem missionária. A Bíblia diz assim: dirigidos, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia. Então, este é o lugar aonde veio Paulo e Barnabé, a primeira vez, dirigidos pelo Espírito Santo. Na primeira viagem dele, o que aconteceu? Nós temos que falar o que aconteceu aqui. Ele estava pregando em Icônio. Esta cidade aqui é uma cidade da região da Galácia. Como nós vimos ontem, a nossa guia nos explicou que a Galácia não é um povoado, a Galácia não é um lugar assim de uma cidade, a Galácia é uma região. Então existiam várias províncias da Galácia. A Listra era uma cidade, uma província da Galácia. Então Paulo, quando ele chega aqui, ele chega porque ele foi ameaçado. Havia um complô de morte para ele em Icônio. Ele entra com a pregação diretamente para gentios. Quando ele chega em Listra, ele vai falar para um povo que não é judeu. Ele vai falar para um povo que é pagão e que é idólatra. Então, ele vai para o mercado. Alguns historiadores dizem que existia uma praça, tipo uma praça do mercado, e lá ele estava falando. Ele não estava fazendo uma pregação, ele estava falando a palavra que vem a falar para um grupo. Só que existia ali em Listra um homem. A Bíblia não diz que ele era coxo de nascença. Diz que ele nunca tinha andado. Ele tinha uma doença que o impedia de andar. Nós não sabemos qual era a doença. O fato é que ele estava atento ouvindo a palavra. E quando Paulo olhou para ele, a Bíblia diz que Paulo percebeu que ele tinha fé para ser curado. Primeiro de tudo, a fé não era de Paulo, era dele. Ele tinha fé para ser curado. E Paulo, percebendo aquilo, então deu a palavra, o levantou e ele andou. Houve um milagre. E milagre nós sabemos que é sinal. Não precisa haver milagre para ter conversão, mas o milagre chama atenção. E quando isso aconteceu, visto que todos ali conheciam que aquele homem nunca tinha podido andar, ele já era adulto, então houve um rebuliço aqui em Listra. Primeiro, Listra era uma cidade consagrada a Zeus. Zeus ou Júpiter é o mesmo. Zeus era o chefe, é o deus chefe, e aqui ele era adorado como padroeiro. Havia uma história, tipo uma lenda, de que uma vez Zeus visitou Listra juntamente com Hermes, que é Mercúrio. E ele quis entrar em muitas casas, mas não foi recebido. Mas aqui nos arredores de Listra, ele encontrou um casal de idosos que os hospedaram e por isso foram muito abençoados. Então, essa lenda ficou na mitologia deles
E agora, quando eles viram Paulo falando e a cura daquele paralítico, então eles resolveram, eles interpretaram aquilo à luz da mitologia deles. E qual era a mitologia? Os deuses estão visitando de novo a terra, em forma de homens. Então, em frente à praça, do outro lado, havia o templo de Zeus. O sacerdote de Zeus aproveitou a situação para fazer um culto. E ele então foi providenciar os touros com grinaldas e trazer. Houve um alvoroço. O povo começou a aclamar Barnabé como Zeus, como Júpiter, que era o chefe dos deuses, e Paulo como Hermes, Mercúrio, que era o mensageiro dos deuses. Mas quando eles quiseram fazer isso, Paulo e Barnabé gritaram: não, não façam isso, somos homens como vocês, pecadores como vocês. Vamos parar um pouquinho aqui. Talvez, depois do que eles sofreram em Antioquia, da Pisídia, do que passaram em Icônio, aqui em Listra, fosse o lugar onde eles podiam ter uma estratégia. Vamos aceitar a adoração? Porque se nós formos adorados como deuses aqui, vai abrir espaço para pregarmos a palavra. Enfim, vai ter uma igreja forte. O povo vai conhecer Jesus Cristo. Então essa é uma boa oportunidade. Será que Deus precisa dos nossos métodos sujos? Será que Deus precisa da nossa mentira? Será que Deus precisa das nossas estratégicas carnais para que o seu amor seja pregado? Então esse é um dos pontos lindos do ministério de Paulo. Como ele deixa as coisas bem claras. Eles não aceitaram a adoração. Agora, nós sabemos que ali ele fez a sua pregação. Ele apresentou o que ele trazia, o Deus verdadeiro. Então ali ele vai falar de Deus para um povo que não o conhecia. Ele não pôde falar começando pelo Antigo Testamento porque o povo também não conhecia. Uma pergunta eu faço para você agora. Se você tivesse que apresentar a pessoa que você ama, se você tivesse que descrever essa pessoa para alguém, como você faria? Você tem que descrever o seu marido para alguém. Marido bacana. Ou você tem que descrever sua esposa, ou quem sabe seu filho. Há um momento em Cantares em que aquela mulher que é a igreja, as filhas de Jerusalém, perguntam para elas: quem é o teu amado? Onde é que ele está? Como é que ele é? Para que nós o procuremos contigo? Ela para. Aí ela vai pensar: como é o amado dela? Aí ela para e diz: o meu amado é alvo e rosado. O mais distinto de todos os homens. A mulher começa a derramar. Como é o amado dela? Ela foi pensar. Porque às vezes, quando você convive com a pessoa o tempo todo, você nunca teve que descrevê-lo. Agora pense que Paulo vai ter que abrir a boca para dizer como é o Deus que ele adora. Como é o Deus a quem ele entregou a vida dele. Ele agora vai apresentar para um povo que não o conhece. Então ele vai dizer, primeiro, deixando claro
que os deuses adorados pelo povo de Listra são fantasias da imaginação. Mas ele diz: Deus é vivo, Deus é provedor, Deus é perdoador. Olha que forma de apresentar Deus. Você já apresentou o seu Deus, o seu Pai, para alguém que não o conhece? Você diz que o seu Deus é vivo. Quer dizer, ele vive. E se ele vive, ele ouve, ele fala, ele se move. Ele descreveu o Deus que ele estava trazendo ali como Deus que provê. Ali era uma turma de pessoas que trabalhavam no campo. Então ele diz, olha, ele provê a chuva. Se vocês têm chuva, quem manda é ele. Nós vamos ler daqui a pouco. E depois ele diz que Deus gosta de perdoar. Eu vou ler para vocês só um pouco do discurso dele, que foi na primeira viagem, para nós entrarmos na segunda. Então, quando ele entra em Listra, então a Bíblia diz, quando as multidões, versículo 11 do capítulo 14 de Atos, quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Nós vemos aqui um princípio de apresentação de Deus. Vocês lembram, na vida de Jó, quando Jó estava influenciado por aqueles amigos, e ele começou a fazer perguntas a Deus. Oh, se eu soubesse onde ele está, eu me achegaria ao seu tribunal. Mas se eu olho para frente, ele não está. Para trás, eu não divido. Se eu pego à esquerda, eu não vejo. Para a direita, eu não percebo. Ele estava já fazendo perguntas. Capítulo 38 do livro de Jó. A impressão que nós temos é que Deus virou a mesa com Jó e disse, agora chega. Quem vai perguntar sou eu. Eu quero ver você responder. Aí você vê ali Deus começando. Onde tu estavas, Jó? Quando eu lançava os fundamentos da terra. Dize-me, se é que tu tens entendimento. E no versículo 7 ele diz, quando as estrelas da alva alegremente cantavam e desfilavam todos os filhos de Deus. Deus começa da formiga. Deus vai falar do avestruz. Deus vai falar do crocodilo. Chega um momento que ele pergunta, Jó, acaso a chuva tem
Pai. E você tem a impressão que Deus está fazendo pergunta e Jó está assim. E Deus perguntando. Deus levou Jó para considerar as coisas pequenas. Porque nós temos mania de coisas grandes. E se nós olharmos o Deus das pequenas coisas, como de um casal só, ele criou toda a humanidade. Como de uma semente só, ele traz uma árvore tão grande. Então, Deus gosta de ser visto como o Deus Criador. Você vai ver quando nós chegarmos em Atenas, o sermão de Paulo no Areópago, Deus Criador. Deus quer que nós saibamos que ele criou. A Bíblia começa assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nele tem todo o poder da criação, por isso ele é Jeová ou universo in, Elohim. Então, Paulo fala aqui, apresenta o Deus verdadeiro como Deus criador. Às vezes nós chegamos diante de Deus e dizemos tantas coisas, mas nós esquecemos que Deus quer, primeiro de tudo, ser Pai. Ele quer que você o reconheça como o Deus Criador. Por que você não o elogia? Porque louvor é elogio. Elogia pelo que ele criou. Pelas coisas pequenas. Pelas coisas maiores. Sem esquecer que foi ele que formou o seu inimigo no ventre da mãe dele. Pedir também a Deus a salvação para ele. Nós precisamos ir diante de Deus com o que ele gosta, a verdade do que ele é. Então, agora nós vemos Paulo exibindo o Deus deles num terreno onde Deus não era conhecido. Ele diz, Deus vive. Deus vive. Até que ponto Deus é vivo para nós? Porque para aquele povo de Listra deve ter sido um choque, um Deus vivo. Mas nós ouvimos tanto isso. Se Deus é vivo, você fala com ele. Mas você não apenas fala, você espera que ele responda. E quantas vezes nós chegamos diante de Deus, Pai, isso. E Deus diz, eu não vou falar. A Bíblia diz, a Bíblia nos assegura, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, se é para ouvir o que o Espírito diz, é porque o Espírito fala. Nós começamos uma viagem batida num princípio de que os mestres e profetas de Antioquia ouviram o Espírito dizer, e o Espírito nomeou, disse os nomes deles, indicando, eu conheço cada um de vocês pelo nome. Quanto nós temos parado para ouvir Deus falar? Temos um pastor que diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as chamo, elas me seguem. O nosso Deus é vivo. Sabe o que é vivo? Ele se move. Ele ouve. Ele quer. Ele está presente. Nós precisamos desenvolver aqueles 7 passos que Pedro dá na sua segunda carta. Arete, que é a excelência moral. Conhecimento. Precisamos desenvolver domínio próprio. Precisamos desenvolver piedade, fraternidade e amor. E precisamos desenvolver
perseverança que nós vamos afundando, entrando cada vez mais no conhecimento de Deus. Paulo entregou esse Deus, disse, ele vive. Segunda coisa, ele provê. É ele que provê o sol. É ele que provê a chuva. Tem a oração do profeta Jeremias no capítulo, acho que é 14, não estou bem certo, mas é o profeta Jeremias, que ele diz, não és tu que fazes todas essas coisas? Não existe entre os ídolos das nações algum ídolo que faça chover, mas tu fazes chover. Gente, o que mais as pessoas, uma população de agricultores precisa do que a chuva? Ele manda chuva no inverno, ele manda o calor, a chuva amolece o solo, o calor faz fertilizar. Ele manda a estação de colheitas, Deus ordenou, enquanto houver a terra, não deixará de existir inverno e verão, noite e dia. Então é Deus, esse Deus que criou, que sabe todas essas coisas, ele está pregando o Deus verdadeiro. Mas ele conclui o sermão dele dizendo, ele é o Deus que perdoa. Eu sou fascinada por essa pregação. Eu sou fascinada porque nós temos pregado muita coisa de Deus, mas nós esquecemos o âmago. Deus perdoa. O que ele ia fazer com uma porção de pecador miserável como nós, se não fosse para perdoar? Para perder, todos nós estávamos perdidos. Então, ele abriu o caminho para perdoar. Um caminho doloroso. Um caminho que nós, sendo pecadores, não sei quem aqui já enterrou um filho, mas sendo pecador, você que tem filho, você pode imaginar a dor. Imagina Deus. E o caminho é um corpo rasgado do seu filho. Qual foi o objetivo de Deus? Salvar? Não. Santificar? Não. Ele fez isso tudo para perdoar. Porque ele quer perdoar. Mas existe um quesito. Nós precisamos nos arrepender. Agora, se eu estou pregando, ensinando quem é meu Deus para uma pessoa que precisa se arrepender, e eu vou dizer para ela que ela vai para o inferno, que ela vai fazer tudo por medo. Ela tem que vir por amor. Olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Esse foi o grande trunfo do avivamento no país de Gales. Porque pregava-se o Deus que visitou com amor, com desejo de perdoar. Deus abriu o caminho, porque quando você aprende do amor de Deus, da dor de Jesus, do sacrifício, você se arrepende de ter ofendido. A ofensa é que vai atrair. Porque você pensa o que você ofender uma pessoa que só lhe faz bem. Ofender uma pessoa que deu a vida por você. Se você pensa no pecado assim, você se arrepende de pecar. Então você se arrepende. Esta é a senha para entrar no reino, para Deus perdoar. E quantas vezes nós temos esquecido de pregar esse Deus que chama pelo perdão. Há um momento que Jesus Cristo está contando 3 parábolas no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, ele conta 3 palavras sobre perda e resgate e restauração. Então, quando ele fala de perda e restauração,
de vida, ele coloca um homem com uma ovelha. A ovelha foi perdida, o homem foi, buscou, trouxe. Quando ele fala de perda e restauração de valores, ele põe uma mulher. Perdeu um valor dentro de casa, dracma é valor, procurou. Quando ele fala sobre perda e restauração de relacionamento, ele põe um pai com o filho pródigo. E só que quando ele fala da perda e restauração de valores, ele põe uma mulher. E aí Jesus, que é Deus vestido de homem, que conhece o céu, que conhece os anjos, que conhece tudo, ele olha para os seus discípulos e diz: eu vos afirmo que há mais festa no céu diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende na terra. Olhe, por um pecador que se arrepende. A festa é diante dos anjos. Então não são os anjos que fazem a festa. Quem é que faz a festa diante dos anjos? O próprio Deus. Você pensa Deus festejando porque eu me arrependi aqui na terra. É isso que eu penso todas as vezes que eu prego. Ou quando eu converso com uma pessoa e a pessoa abre o coração para Jesus. Eu penso na festa que está acontecendo lá e eu, que já fui resgatada, posso agora abrir o canal desse amor. Então nós vemos nesse primeiro discurso de Paulo em Listra, como ele traz esse Deus, parece que eu estou dizendo esse Deus redondinho, o Deus vivo, o Deus que provê, o Deus que perdoa. Então, quando nós sabemos o que aconteceu ali, e Paulo, para variar, vem a perseguição porque os judeus de Icônio e de Antioquia vieram lá para fazer desordem. Vieram lá para fazer uma desordem. E levantaram o povo contra Paulo e Barnabé. Aquela população que, nesse minuto aqui, queria adorar a Paulo e a Barnabé, agora eles querem matar. Querem matar. Paulo vai sofrer um apedrejamento tão grande. A Bíblia diz aqui que... eu não sei porque... A Bíblia diz aqui que ele foi apedrejado. Ninguém apedrejava para deixar vivo. É a única vez que ele foi apedrejado no ministério dele todo, quando ele menciona entre o sofrimento dele, uma vez apedrejado, foi esse apedrejamento que ele fala lá em 1 Coríntios 11. E foi esse apedrejamento de Listra. Foi uma coisa horrível. Olha, sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Vejam que a cena foi terrível. Então, existem pessoas que acham que Paulo morreu. E que houve ali uma ressurreição, porque eram poucos os discípulos que ficaram do lado dele. Jogaram Paulo para fora da cidade. Esses discípulos foram para lá. E há uma corrente que diz que os discípulos impuseram as mãos, clamaram a Deus e Deus ressuscitou Paulo. O fato é que Paulo não ficou morto. Apedrejado, todo ferido, a ponto de acharem que ele estava morto, deixar para lá jogado, pois ele levantou. Para a graça de Deus, para a bênção de Deus, ele levantou. Sabe o que ele fez? Entrou em Listra, foi de novo para Icônio e para
Antioquia. Não desistiu. Graças a Deus que não desistiu. Este é mais ou menos uma revisão do que aconteceu aqui em Listra na primeira viagem. Agora, quando Paulo vem na segunda viagem, ele vai chegar em Listra de novo. Então, aqui nós vamos ver que ele passa e vai acontecer que aqui em Listra, a Bíblia diz que ele passou, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, vamos, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, Tarso, confirmando as igrejas. Chegou também a Derbe e a Listra. Agora, o que vai marcar essa segunda viagem de Paulo é a inclusão de Timóteo. Porque em Listra havia uma família assim. A mãe era judia, o pai era grego. Tinha a avó lá, mas vou deixar assim. O menino, o moço Timóteo, foi criado num lar, seguindo princípios religiosos, principalmente os princípios judaicos. Todas as pessoas na cidade davam bom testemunho a respeito desse rapaz. Dizem estudiosos que Paulo ficou impressionado com esse rapaz pelo testemunho que era dado, e esse rapaz é possível que tenha tido conhecimento do que aconteceu com Paulo e Barnabé na primeira viagem. E agora se apegou também a Paulo. Então aqui vem um assunto sério para nós vermos. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio. Então, a palavra plantada em Icônio vigorou. A palavra pregada em Listra vigorou. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Olhe bem. E por isso circuncidou-o, por causa dos judeus daquele lugar, pois todos sabiam que seu pai era grego. Bem, aí há quem pergunte, se Paulo estava pregando a graça, que nenhum gentio precisava se circuncidar para ser salvo, por que ele vai circuncidar Timóteo? Primeiro de tudo, Timóteo era um trunfo naquele lugar. Ele ia ter um lugar de liderança ali. Sendo ele não tinha sido circuncidado ao 8º dia, lógico. Então agora Paulo toma essa atitude. Vou circuncidar Timóteo. Por quê? Porque assim ele ia trazer a paz. E a liberdade da graça ia ser anunciada. Qual é a diferença que vai fazer a circuncisão de Timóteo? Ele não precisa da circunferência, da circuncisão. Ele não precisa da circuncisão para ter o Espírito Santo. Ele não precisa da circuncisão para ter vida eterna. Ele não precisa da circuncisão para estar em Cristo, mas será um bom testemunho para os judeus daquele lugar. Os judeus iam se sentir mais à vontade, tendo um líder cristão que também fosse circuncidado, como eles eram. Então, para trazer paz e para mostrar que a circuncisão não faz diferença, tanto para
gregos como judeus, para gentios, então ele foi circuncidado. Simplesmente para que o testemunho dele fosse mais bem aceito. Porque às vezes nós temos uma mania de sermos heróis da fé. Não, mas eu posso fazer, porque eu creio. E o outro? E o outro? Nós precisamos saber que com os nossos atos nós podemos desviar pessoas. Eu posso beber um copo de vinho. Eu posso beber uma taça de vinho. Mas eu sou uma missionária. Como é que eu vou chegar num lugar, num restaurante, vou pedir um copo de vinho? Pessoal que não tem a maturidade que eu tenho, mas são filhos de Deus, eles vão olhar lá a missionária pinguça. Né? Pega o dinheiro das igrejas para encher a cara. Então, eu não preciso beber vinho. Eu tenho a liberdade de escolher. Então, eu escolho não escandalizar. O que eu quero dizer para vocês é que muitas vezes a nossa liberdade escandaliza outras pessoas. E nós precisamos ter cuidado com o testemunho que damos, porque as palavras movem, mas o exemplo arrasta. E Jesus Cristo é muito sério sempre, mas tem um momento que ele diz: ai de quem fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Tropeçar, hein? Não é nem cair, é tropeçar. Então nós precisamos ter cuidado. Você vê que Tito, ele não circuncidou. E Tito era de Creta. E foi um dos discípulos dele. Ele não circuncidou, mas Timóteo circuncidou. Eu estava lendo sobre essa circuncisão de Tito. E de Timóteo, já estou confundido. Né? E tem um escritor que eu gosto muito, Selwyn Hughes, que ele diz que Paulo talvez quisesse ter um filho e quisesse levar o filho ao 8º dia para circuncidar. E esse filho, nas elucubrações dele, foi Timóteo. Mas isso é elucubração de escritor do século XX. Porque Paulo não disse isso, a Bíblia não diz isso, a Bíblia apenas diz que Paulo circuncidou, e nós vemos o empenho desse apóstolo, porque depois você vai observar. Timóteo não foi perseguido. Paulo foi, Silas foi, mas Timóteo, ele teve abertura em todos os lugares. Você vê que ele ficou na Macedônia, depois ele vai atrás, mas ele tinha um trânsito livre entre gentios e judeus. E eu tenho certeza que Paulo não faria alguma coisa que não fosse dirigido pelo Espírito Santo. Assim, quando eles saem daqui de segunda viagem, que ele sai desse lugar aqui, de Listra, ele passava pelas cidades, né? Paulo já sai daqui levando Timóteo. Ele demorou um pouco. Porque ele passava pelas cidades e ele passava levando a carta. Eu acho tão lindo. Eu acho tão linda a atitude desse homem. Eu acho. Porque ele passava levando a carta que veio de Jerusalém. Olha o que está escrito. E ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Aqui dizia assim: as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em números. Olhe bem,
Ele tinha começado aquele trabalho. Ele tinha autorização. Jesus falou com ele. Jesus falou com ele. Ele veio dirigido pelo Espírito Santo, ele ouviu, dirigido pelo Espírito Santo. Mas agora ele passa no lugar onde ele estava trabalhado. Ele diz, está aqui, autorização da igreja de Jerusalém. Isso é se submeter. Só as pessoas livres sabem se submeter. Escravo faz obrigado. A pessoa livre é livre para escolher e ela se submete. É lindo dizer, ver Jesus suando sangue e dizendo, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua, porque tu estás nos céus. Por que é que nós temos, e muitas vezes nos gabamos de um espírito de rebeldia? Eu não vou admitir fulano me dando ordem, porque cheguei primeiro, nasci primeiro, comecei o trabalho. Sou eu que sei quanto custa, não vou admitir. Quem é que está na liderança? Quem é? Então, eu acho linda como Paulo nos ensina como ser um líder. Você vê que na submissão dele à igreja de Jerusalém, aos que chegaram antes dele, não ali, o que é que acontece? Deus, as igrejas eram fortalecidas. O exemplo dele de submissão. Resultado, quando ele saía dali, as igrejas sabiam, ele não está presente, mas ele começou. Assim como Paulo sabia, a direção de Jerusalém não está presente aqui, mas eles é que são da liderança. Então eu acho que ele deixa aqui um princípio para nós aprendermos que a obediência não veio do pecado. A desobediência veio para causar o pecado. Nós sempre vamos ter um meio de escolher. Eu vejo a alegria com que este apóstolo sai anunciando, viu? Eu estou obedecendo. Eu estou obedecendo direitinho. Eu estou fazendo como eles também querem. Não é? E você vê que Deus abençoa. Dali é que quando Paulo sai daqui de Listra, então ele sai com a cabeça ainda. E quantas vezes acontece no nosso ministério? Nós temos aqui pessoas que têm ministério. E quantas vezes chega um momento no seu ministério, pastor, que você para e diz, e agora? Como diz o mineiro, oncotopo, oncovô. Que você não sabe a direção. Ah, mas o Espírito Santo não me falou, ele fala quando quer, Deus. Não é quando eu quero. Paulo vai sair daqui com Silas, Lucas. Eles vão chegar e ficar no meio do mar, achando que tinham que ir para a Ásia Menor, Anatólia. Não é? Para Anatólia. O Espírito de Jesus Cristo disse, não é para cá. Aí eles tentam ir para Bitínia. O Espírito Santo diz também, não é para cá. E aí como é que você fica em pleno ministério? Sem saber qual é a melhor direção, qual é a direção certa. Será que é vontade de Deus? Para onde Ele está me enviando? E agora, será que algum pecado? Sempre tem pecado. E Deus sabe que nós somos pecadores. Então você fica esperando a vontade do nosso Deus que trabalha com plenitude de tempo. Amém? Assim, aqui
nós falamos da cidade de Listra, o único lugar onde Paulo foi apedrejado, jogado fora da cidade como morto. Não é? Mas, graças a Deus, vigorou. Listra. Hoje à noite vamos falar sobre Icônio. Tá bom? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.